fraca, Caramelo empurrava uma caixa pela rua, mas ninguém imaginava o que tinha dentro. Chocante! Ninguém estava preparado para o que iria acontecer naquela manhã aparentemente comum. No meio da rua simples do bairro, sob o sol morno e o cheiro de pão saindo da padaria, um cachorro caramelo fraco e visivelmente cansado surgiu empurrando, com esforço, uma velha caixa de madeira. O barulho da caixa raspando no asfalto chamou a atenção das vizinhas, que pararam suas rotinas, sentiram um aperto no peito e se perguntaram, em silêncio, o que poderia existir ali dentro para justificar tanta insistência. Havia algo diferente naquele olhar atento, como se Caramelo estivesse cumprindo uma missão que ninguém mais conhecia. Antes de continuar essa história que vai emocionar, surpreender e revelar segredos guardados por anos, aproveite para curtir este vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Comente também de onde você está assistindo, eu adoro saber até onde essas histórias chegam. E se ainda não é inscrita, inscreva-se agora para não perder os próximos capítulos dessa jornada cheia de mistério, afeto e reviravoltas. Agora, volte comigo para aquela rua, para aquela caixa, e para tudo que ninguém imaginava que estava prestes a mudar. O dia ainda nem tinha esquentado direito quando o primeiro som estranho ecoou pela rua principal do bairro. Não era buzina, nem conversa alta, nem rádio ligado em volume exagerado. Era um arrastar lento, insistente, como madeira raspando no chão. Quem ouviu franziu a testa. Quem viu, levou a mão ao peito. No meio da rua, avançando centímetro por centímetro, estava Caramelo. Fraco, magro, com os pelos da cor do sol já desbotados pelo tempo e pela poeira, Caramelo empurrava uma caixa de madeira velha, maior do que ele. As patas tremiam, o corpo parecia desistir a cada 2 passos, mas os olhos não desviavam do caminho. Havia determinação ali. Uma determinação que não combinava com aquele corpo cansado. A caixa rangia. O som incomodava. Algumas pessoas abriram as janelas, outras saíram até o portão. Dona Lúcia, que regava as plantas como fazia todas as manhãs, parou no meio do gesto. A água continuou caindo, esquecida, enquanto ela observava aquela cena impossível de ignorar. Meu Deus! Murmurou, sem perceber que falava em voz alta. Caramelo empurrava com o focinho, depois com o peito, depois com o corpo inteiro. Quando escorregava, voltava para trás, respirava ofegante, e tentava de novo. Não latia. Não pedia ajuda. Apenas continuava. A padaria da esquina já estava aberta, e o cheiro de pão fresco se espalhava pela rua, misturado ao café recém-passado. Marta, atrás do balcão, também viu. Secou as mãos no avental e saiu até a porta. Isso vai acabar machucando o bicho, disse, com a testa franzida. Cachorro não devia estar fazendo isso. Mas ninguém se mexeu. Havia algo naquela cena que paralisava. Talvez fosse o contraste entre a fraqueza evidente de Caramelo e a força invisível que o fazia continuar. Talvez fosse a caixa, fechada, pesada, misteriosa. Ou talvez fosse a sensação estranha de que aquela manhã comum estava prestes a se transformar em outra coisa. Caramelo parou em frente à igreja. Não por acaso. Ele sempre parava ali. A igreja era antiga, com paredes claras já marcadas pelo tempo. O sino, pendurado no alto, permanecia silencioso naquela hora. Caramelo deitou ao lado da caixa, encostando o corpo nela como se fosse parte de si. Respirava rápido, cansado. O peito subia e descia com esforço. Dona Lúcia atravessou a rua devagar. O barulho da sandália ecoava no asfalto quente. Aproximou-se com cuidado, respeitando o espaço do animal. Você está bem, meu filho? Falou baixo, com a voz trêmula. Caramelo levantou a cabeça. Não rosnou, não se afastou, mas seus olhos acompanharam cada movimento dela. Vigilante. Protetor. Dona Lúcia percebeu aquilo de imediato. Não era agressividade. Era guarda. Ela estendeu a mão, não para tocar a caixa, mas para tocar o ar, como quem pede permissão. Quando tentou se aproximar um pouco mais, Caramelo soltou um rosnado curto, contido, quase um aviso educado. Está bem, disse ela, recuando um passo. Eu entendi. O coração de Dona Lúcia bateu mais forte. Aquilo despertou algo nela. Uma lembrança antiga, talvez. Algo que não sabia explicar. Outras vizinhas se aproximaram. Cochichos começaram. Alguém comentou que o cachorro devia ter encontrado comida ali dentro.
Outra disse que talvez fosse lixo. Marta cruzou os braços, observando de longe, desconfiada. Isso não é normal, afirmou. Caixa largada na rua sempre dá confusão. O sol subiu mais um pouco. O calor aumentou. O bairro seguia seu ritmo, mas com uma atenção constante voltada para aquela cena. Crianças a caminho da escola diminuíam o passo para olhar. Um senhor parou a bicicleta. Até o vendedor de frutas estacionou o carrinho por alguns minutos. Caramelo não saiu do lugar. Quando o sino da igreja tocou, anunciando a primeira oração do dia, Caramelo se levantou imediatamente. Abanou o rabo uma única vez, breve, e deu 2 passos para longe da caixa. Apenas 2. Como se aquele som autorizasse o movimento. Dona Lúcia percebeu. Seus olhos se arregalaram levemente. Você ouviu isso, não ouviu? Sussurrou. Ela se aproximou da caixa nesse momento. O cheiro de madeira velha, misturado com papel úmido, escapava pelas frestas. Não era lixo. Não era comida. Havia algo mais ali. Antes que pudesse tocar, o sino parou. O silêncio voltou. Caramelo imediatamente retornou, posicionando-se entre ela e a caixa, sem agressividade, mas com firmeza. Aquilo não era coincidência. A manhã avançou, e Caramelo permaneceu ali. Dona Lúcia voltou para casa, mas não conseguiu se concentrar em nada. O café esfriou na xícara. As plantas ficaram sem água. Sua mente estava na rua, na caixa, naquele cachorro que parecia carregar um peso maior do que madeira. Horas depois, ela voltou. Levou uma tigela com água e um pedaço de pão amanhecido. Colocou no chão, a certa distância. Caramelo cheirou, hesitou, olhou para a caixa, depois para ela. Bebeu a água, comeu devagar, sempre atento. Eu não vou tirar nada de você, disse Dona Lúcia, com os olhos marejados. Seja o que for isso, parece importante. Marta observava da porta da padaria. Algo nela também começava a mudar, embora não admitisse. A curiosidade crescia, misturada com uma inquietação que ela não sentia havia anos. Ao longo da tarde, o bairro inteiro passou por ali. A caixa virou assunto. Caramelo virou assunto. E, sem que ninguém percebesse direito, aquela rua simples começava a se transformar. Quando o sol começou a baixar, o céu ganhou tons alaranjados, refletidos nos pelos de Caramelo. Ele se deitou novamente, exausto, encostando o corpo na caixa como quem protege um tesouro invisível. Dona Lúcia sentou-se no banco da igreja. Sentiu o cheiro de vela apagada, ouviu o vento leve balançando as árvores, e teve certeza de uma coisa: aquele cachorro não estava ali por acaso. E aquela caixa também não. A história apenas começava, mesmo que ninguém ainda tivesse coragem de admitir. O segundo dia amanheceu diferente no bairro, embora nada visivelmente tivesse mudado. O sol nasceu no mesmo lugar, o padeiro abriu a porta no mesmo horário, e as cadeiras de plástico continuavam encostadas nos muros. Ainda assim, havia uma expectativa silenciosa no ar, como se todos soubessem que algo estava em andamento e ninguém quisesse ser o primeiro a dizer em voz alta. Caramelo já estava acordado antes mesmo de o primeiro comércio abrir. Passará a noite inteira deitado ao lado da caixa, acordando a cada barulho, a cada passo distante. O chão frio incomodava o corpo cansado, mas ele não se afastou 1 centímetro sequer. Quando o céu começou a clarear, ele se levantou com dificuldade, sacudiu o corpo devagar e empurrou a caixa apenas o suficiente para ajustá-la melhor à sombra da igreja. O sino ainda não havia tocado, e Caramelo sabia disso. Mesmo assim, repetia o ritual aprendido ao longo dos dias anteriores. O bairro podia não entender, mas para ele havia regras claras. A caixa não deveria ser aberta sem aquele som. A caixa não poderia ficar sozinha. A caixa precisava ser protegida. Dona Lúcia abriu o portão logo cedo. Dormira mal, com sonhos confusos e lembranças antigas insistindo em voltar. A primeira coisa que fez foi olhar para a igreja. Ao ver Caramelo ali, sentiu um alívio que não esperava. Vestiu o chinelo, pegou um pano limpo e atravessou a rua. O cheiro da manhã ainda era fresco, misto de terra úmida e café recém-passado. Dona Lúcia se aproximou devagar, falando baixo para não assustar. Caramelo levantou a cabeça, reconheceu a presença dela e, dessa vez, não rosnou. Apenas observou. Ela se sentou no degrau da igreja, mantendo uma distância respeitosa. Passou o pano na testa,
respirou fundo e ficou ali, acompanhando o movimento da rua. Pessoas iam e vinham, mas quase todas diminuíam o passo ao passar pela caixa. Algumas olhavam com curiosidade, outras com receio. Marta apareceu pouco depois, abrindo a padaria. Cruzou os braços, como fizera no dia anterior, mas agora seu olhar estava menos rígido. Havia algo diferente naquela cena repetida. Aquilo não parecia bagunça. Parecia insistência. Durante a manhã, um vento leve levantou poeira e folhas secas. A caixa permaneceu firme. Caramelo a contornava, cheirava as laterais, deitava, levantava, sempre atento. Quando o sino tocou, mais tarde, anunciando o horário da oração, ele se afastou automaticamente, repetindo o gesto do dia anterior. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar. Aproveitou aquele breve momento e tocou a tampa da caixa com cuidado. A madeira estava áspera, antiga. O cheiro de papel guardado por muito tempo era mais forte agora. Não tentou abrir. Apenas tocou. Quando o sino parou, Caramelo voltou ao seu lugar, mas não demonstrou tensão. Aquilo foi suficiente para ela entender que estava no caminho certo. A confiança precisava ser construída passo a passo, no tempo dele. Ao longo do dia, começaram as especulações. Uma vizinha comentou que a caixa parecia antiga demais para ser lixo. Outra disse que lembrava as caixas usadas antigamente para guardar documentos. Alguém mencionou que aquele depósito abandonado no fim da rua vivia acumulando coisas esquecidas. As conversas se espalhavam como vento, sem pressa, mas constantes. Caramelo sentia tudo. O tom das vozes, o cheiro das pessoas, a ansiedade contida. Às vezes, o corpo cansava tanto que ele se deitava com um suspiro longo, quase humano. Em outros momentos, levantava-se de repente, como se algo invisível o alertasse. No meio da tarde, o céu escureceu. Nuvens pesadas se aproximaram, trazendo um cheiro de chuva que fez o bairro se recolher. Dona Lúcia ficou. Marta fechou a porta da padaria mais cedo, mas não foi embora. Observava da janela. A chuva caiu forte, rápida. Gotas grossas batiam no telhado da igreja, escorriam pela caixa, molhavam o chão. Caramelo tentou proteger a madeira com o próprio corpo, mesmo tremendo de frio. Foi quando um dos lados da tampa cedeu levemente, abrindo uma fresta. Dona Lúcia viu primeiro. Aproximou-se instintivamente, mas parou ao perceber o olhar de Caramelo. Não havia agressividade, apenas um pedido silencioso de cuidado. Pela fresta, ela viu papel. Muito papel. Cartas dobradas, cadernos antigos, fotografias amareladas. Nada brilhava. Nada parecia valioso aos olhos comuns. Ainda assim, o impacto foi enorme. O cheiro de papel molhado se espalhou. Era um cheiro antigo, carregado de tempo. A chuva diminuiu, e o sino tocou novamente, dessa vez mais longo. Caramelo se afastou. Dona Lúcia, com as mãos trêmulas, abriu um pouco mais a caixa. Pegou uma carta, leu as primeiras linhas e sentiu as pernas fraquejarem. Falava do bairro. Falava da rua. Falava de pessoas que ela conheceu. Marta se aproximou, atraída pelo silêncio pesado que se formou. Leu por cima do ombro de Dona Lúcia e sentiu um nó na garganta ao reconhecer um nome familiar. Nada foi dito em voz alta naquele momento. Apenas o som distante da chuva, o sino cessando, e Caramelo voltando lentamente ao seu lugar, agora mais cansado do que nunca. O bairro não era mais o mesmo. E todos sabiam disso. A manhã seguinte nasceu silenciosa, como se o bairro inteiro tivesse combinado de falar mais baixo. A chuva da véspera deixará o chão escuro, o ar mais fresco e um cheiro de papel molhado ainda pairava em torno da igreja. Caramelo acordou antes do sol aparecer por completo. O corpo doía. As patas estavam sensíveis do esforço contínuo, e o frio da noite tinha se alojado nos ossos. Mesmo assim, ao sentir a caixa firme ao seu lado, ele relaxou um pouco. Aquilo ainda estava ali. Aquilo ainda estava protegido. Dona Lúcia demorou a sair de casa. Sentada à mesa da cozinha, segurava uma xícara de café já frio, relendo mentalmente as poucas linhas que tinha conseguido ver na carta no dia anterior. Os nomes, os detalhes do bairro, as descrições simples de um cotidiano antigo haviam despertado lembranças que ela evitara por anos. Havia alegria ali, mas também saudade. Respirou fundo, vestiu o casaco leve e decidiu voltar à igreja. Ao chegar,
encontrou Marta já do lado de fora da padaria, observando o caramelo em silêncio. Não trocaram palavras. Não era necessário. Ambas sabiam que algo delicado estava se formando e que qualquer passo em falso poderia quebrar aquela confiança recém-nascida. Caramelo levantou a cabeça quando percebeu a aproximação de Dona Lúcia. Os olhos estavam cansados, mas atentos. Ela se agachou a certa distância e ficou ali, apenas presente. O sino tocou mais tarde do que o habitual, e quando isso aconteceu, Caramelo repetiu o gesto conhecido, afastando-se 2 passos. Dona Lúcia abriu a caixa com cuidado. A tampa rangeu baixo. O interior estava organizado de forma quase respeitosa, como se alguém tivesse pensado naquele arranjo por muito tempo. As cartas estavam amarradas com um barbante antigo, os cadernos empilhados por tamanho, as fotografias envoltas em papel fino. Ela escolheu um caderno. O papel estava frágil, amarelado. Ao folhear, percebeu que não eram apenas relatos pessoais, mas descrições da vida do bairro ao longo de anos. Festas juninas, reformas na igreja, mudanças nas casas, nas famílias. Tudo estava ali, escrito com uma letra firme e cuidadosa. Marta se aproximou. O cheiro de café recém-passado vinha da padaria, misturado ao aroma antigo do papel. Quando Dona Lúcia mencionou um nome em voz baixa, Marta sentiu o peito apertar. Era o nome de sua mãe, jovem, mencionada em uma fotografia antiga, sorrindo em frente à padaria que ainda nem existia naquela época. A resistência de Marta começou a ceder naquele instante. Aquilo não era confusão. Era memória. E memória precisava de cuidado. Ao longo do dia, mais pessoas se aproximaram. Sempre com cautela. Sempre respeitando o espaço de Caramelo. Algumas reconheciam nomes, outras lembravam histórias contadas pelos pais. A rua parecia respirar diferente, mais devagar, mais atenta. Caramelo observava tudo. Às vezes se afastava alguns metros, deitava sombra, fechava os olhos por instantes. Outras vezes, levantava-se abruptamente, como se temesse que algo fosse retirado sem permissão. O corpo fraco começava a cobrar o esforço constante. Mesmo assim, ele continuava. No meio da tarde, Dona Lúcia teve uma ideia simples, mas importante. Levou uma cadeira de casa e colocou ao lado da igreja. Marta trouxe outra. Aos poucos, aquilo virou um pequeno ponto de encontro. Pessoas se sentavam, conversavam baixo, liam trechos dos cadernos. Não havia pressa. O céu clareou. A umidade diminuiu. A caixa foi coberta com um pano limpo quando o sino não tocava, protegendo o conteúdo. Essa solução surgiu de forma natural, após alguém lembrar que o sino marcava os momentos certos. As regras se formavam ali, sem serem ditas. E todos passaram a respeitá-las. Caramelo aceitou o pano. Cheirou, circulou, deitou ao lado. Aquilo era importante. Aquilo era cuidado. No fim do dia, Dona Lúcia sentiu o cansaço pesar. As emoções acumuladas exigiam descanso. Antes de ir embora, ela se aproximou de Caramelo e falou baixo, com a voz carregada de sinceridade. Disse que voltaria no dia seguinte. Disse que ele não estava sozinho. Caramelo a observou se afastar. O vento leve balançava as árvores, espalhando folhas secas pelo chão ainda úmido. Ele se deitou, encostando o focinho na madeira da caixa, respirando fundo. Marta fechou a padaria mais cedo. Antes de ir, deixou uma tigela com água perto da igreja. Não falou nada. Apenas deixou. Quando a noite chegou, o bairro estava mais silencioso do que nunca. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de lembranças acordadas, de histórias retomadas. E Caramelo, mesmo cansado, permaneceu ali, guardando não apenas uma caixa, mas tudo o que ela representava para aquelas pessoas. Os dias seguintes passaram com uma cadência diferente, como se o bairro tivesse encontrado um novo ritmo. Não era mais apenas o horário do comércio ou o toque do sino que marcava o tempo, mas a presença constante de Caramelo ao lado da caixa. Ele se tornará parte da paisagem, assim como a igreja, a padaria e as casas antigas alinhadas na rua. Naquele quarto dia, o sol apareceu forte logo cedo. O calor trouxe de volta o cheiro de asfalto aquecido e fez o ar vibrar levemente. Caramelo acordou com dificuldade. As patas pareciam mais pesadas, e o corpo demorou a responder. Ainda assim, ao perceber que a caixa permanecia no mesmo lugar,
ele se levantou e se posicionou ao lado dela, fiel ao ritual. Dona Lúcia chegou pouco depois, carregando uma bolsa de pano. Dentro, havia luvas finas, um pano seco e um pequeno caderno novo. Sentou-se na cadeira ao lado da igreja e ficou observando o Caramelo por alguns minutos. Notou o cansaço evidente, o jeito mais lento, o suspiro longo quando ele se deitava. Ela decidiu agir com cuidado. Esperou o sino tocar e, quando isso aconteceu, aproximou-se da caixa. Em vez de abrir, organizou melhor o pano de proteção, secando a madeira ainda úmida da chuva dos dias anteriores. Caramelo observava a distância, atento, mas não tenso. Aquilo era um sinal de confiança que crescia aos poucos. Marta apareceu mais tarde, trazendo uma garrafa térmica com café e alguns copos. Colocou tudo sobre uma pequena mesa improvisada. Sem dizer muito, sentou-se também. As duas mulheres trocaram olhares discretos, cúmplices. A motivação de Marta estava clara agora. Ela queria entender o passado da própria família e, de alguma forma, cuidar dele. Outras pessoas se aproximaram ao longo da manhã. Uma senhora reconheceu uma fotografia e contou uma história antiga sobre uma festa junina que quase não aconteceu por causa da chuva. O cheiro de milho cozido parecia voltar à memória de todos. As conversas fluíam devagar, carregadas de emoção. Caramelo alternava momentos de vigilância com longos períodos de descanso. O calor aumentava, e ele buscava sombra com mais frequência. Dona Lúcia percebeu e trouxe uma vasilha com água fresca. Colocou perto, sem forçar. Ele bebeu com gratidão silenciosa. No início da tarde, uma nuvem pesada cobriu o sol. O vento ficou mais forte, levantando papéis soltos e folhas secas. Dona Lúcia e Marta se entreolharam. A preocupação era clara. Se outra chuva viesse, os documentos poderiam se danificar ainda mais. Foi nesse momento que surgiu uma ideia simples, preparada desde os primeiros dias. Dona Lúcia sugeriu levar a caixa para dentro da igreja, apenas durante a chuva, mantendo as mesmas regras. O sino precisaria tocar. Caramelo precisaria acompanhar. A proposta gerou hesitação. Alguns temiam quebrar o acordo silencioso que se formara. Outros confiavam que aquele era o próximo passo necessário. A preparação estava ali, construída ao longo dos dias, no respeito aos rituais de Caramelo. Quando o sino tocou, mais longo e grave, Dona Lúcia falou baixo com Caramelo. Não pediu. Explicou. Mostrou o pano. Apontou para a porta da igreja aberta. Caramelo observou, cheirou o ar, caminhou lentamente até a caixa e empurrou alguns centímetros em direção à porta. O esforço foi grande. O corpo reclamou. Ele parou várias vezes, respirando pesado. Dona Lúcia e Marta não tocaram. Apenas acompanharam, prontas para ajudar se ele recuasse. Cada pequeno avanço era uma vitória, mas tinha custo visível no cansaço do animal. Quando finalmente a caixa entrou na igreja, o ambiente mudou. O cheiro de madeira antiga se misturou ao de vela e pedra fria. A luz que entrava pelas janelas altas criava sombras suaves. Caramelo deitou imediatamente ao lado da caixa, exausto, mas tranquilo. A chuva caiu pouco depois, forte. Do lado de dentro, as pessoas se sentiram protegidas, não apenas da água, mas do tempo que parecia querer apagar aquelas histórias. A caixa estava segura. Esse foi um ponto de virada silencioso. A consequência foi clara. O bairro agora assumia responsabilidade coletiva pelo conteúdo. Não era mais apenas Caramelo. Era todos. Ao final do dia, quando a chuva cessou, Caramelo demorou a se levantar. Dona Lúcia percebeu a vulnerabilidade e sentou-se ao lado dele. Passou a mão com cuidado pelos pelos ásperos. Ele não se afastou. O ambiente ao redor também mudava. A igreja, antes vazia durante a semana, agora recebia visitas diárias. A rua parecia mais viva, apesar da tranquilidade. Quando a noite chegou, a caixa permaneceu dentro da igreja. Caramelo ficou na porta, deitado, guardando. O vento trouxe um cheiro de terra molhada. As luzes das casas se acenderam uma a uma. Dona Lúcia voltou para casa com o coração pesado, mas também aquecido. Sabia que aquele era apenas mais um passo. Um passo conquistado com esforço, respeito e paciência. Caramelo fechou os olhos por alguns instantes. O corpo doía, mas a missão continuava. E agora, ele não estava mais sozinho.
O quinto dia começou com um céu limpo e um silêncio diferente, mais sereno. A chuva da véspera deixará marcas nas calçadas, pequenas poças refletindo as fachadas antigas das casas. Caramelo acordou na soleira da igreja, ainda deitado sobre o chão frio. O corpo estava pesado, os movimentos mais lentos do que de costume. Mesmo assim, quando sentiu o cheiro familiar de café vindo da padaria, abriu os olhos e se levantou com esforço. A caixa permanecia dentro da igreja, protegida. Caramelo entrou alguns passos, cheirou a madeira, confirmou que tudo estava no lugar e voltou a se posicionar perto da porta. Aquela nova configuração exigia adaptação. O espaço fechado trazia sons diferentes, ecos suaves, passos amplificados. Ele observava tudo com atenção redobrada. Dona Lúcia chegou mais tarde naquele dia. Trazia consigo um pequeno ventilador portátil e um tapete velho, mas limpo. Colocou o tapete perto da caixa, em um canto onde o sol não batia direto. O ventilador foi ligado discretamente, criando um vento leve que ajudava a aliviar o calor. Caramelo observou a movimentação, desconfiado no início. Cheirou o tapete, deu uma volta em torno dele, depois de alguns minutos, deitou-se. Soltou um suspiro longo, daqueles que parecem carregar dias inteiros de cansaço. Aquilo foi um gesto pequeno, mas cheio de significado. Ele aceitava aquele cuidado. Marta entrou na igreja logo depois. Estava diferente. Menos rígida, menos apressada. Trouxe consigo uma caixa menor com capas plásticas, cuidadosamente escolhidas. Explicou que serviriam para proteger as cartas e fotografias da umidade. Sua motivação agora era clara e compartilhada. Preservar. As duas mulheres começaram a trabalhar juntas, sempre respeitando o tempo de Caramelo. Esperavam o sino tocar antes de abrir a caixa. Organizavam aos poucos, sem retirar tudo de uma vez. Cada ação era pensada, discutida em voz baixa. Ao longo da manhã, algumas pessoas se aproximaram, mas o clima era outro. Não havia curiosidade exagerada, apenas interesse respeitoso. O interior da igreja ganhou novos cheiros. Papel seco, plástico, café, madeira antiga. A luz que entrava pelas janelas criava um ambiente acolhedor. Caramelo alternava entre dormir e vigiar. Às vezes levantava a cabeça ao ouvir um barulho diferente, às vezes apenas mexia a orelha. O corpo fraco exigia pausas longas. Dona Lúcia percebeu que ele mancava levemente ao se levantar. Aquilo apertou seu coração. No meio da tarde, ela saiu por alguns minutos e voltou com um pequeno pote de ração simples. Colocou perto do tapete, sem insistir. Caramelo cheirou, hesitou, olhou para a caixa e então comeu devagar. Cada grão parecia exigir esforço, mas ele continuava. Esse gesto marcou uma mudança importante. Caramelo começava a aceitar não apenas proteção, mas ajuda. O custo disso era visível na vulnerabilidade exposta. Ele precisava confiar. Enquanto isso, Marta encontrou uma fotografia que a fez sentar. Era uma imagem antiga da rua, com crianças brincando onde hoje passavam carros. Entre elas, uma menina muito parecida com ela mesma. Os olhos marejaram. Ela contou a história em voz baixa, conectando passado e presente. O ambiente da igreja mudou mais uma vez. O espaço deixou de ser apenas abrigo e virou ponto de memória. As pessoas falavam mais, riam em alguns momentos, se emocionavam em outros. O som das vozes misturava-se ao zumbido do ventilador e ao canto distante de um pássaro. Caramelo sentia tudo. O clima mais leve parecia deixá-lo menos tenso. Ainda assim, quando alguém se aproximava demais da caixa sem esperar o sino, ele se levantava imediatamente, firme, lembrando a todos das regras estabelecidas. No fim do dia, o calor diminuiu. O sol se despediu tingindo o céu de tons alaranjados. Dona Lúcia sentou-se ao lado de Caramelo e ficou ali, em silêncio. Passou a mão lentamente pelos pelos ásperos. Ele não se afastou. Fechou os olhos por alguns segundos. O ambiente externo também mudava. A rua, antes apenas passagem, agora era ponto de encontro. Pessoas traziam cadeiras, conversavam, compartilhavam lembranças. A igreja permanecia aberta, iluminada por uma luz suave. Quando a noite chegou, Dona Lúcia decidiu ficar mais um pouco. Marta trouxe um cobertor leve e colocou sobre o tapete, perto de Caramelo. Ele se ajeitou, com dificuldade, mas encontrou uma posição confortável.
A caixa permaneceu intacta. As histórias estavam seguras. E Caramelo, mesmo fraco, permanecia fiel à sua missão. Nada ali era rápido ou fácil. Cada avanço exigia cuidado, paciência e sacrifício. Mas, pela primeira vez, Caramelo parecia descansar de verdade. A mudança no ritmo do bairro começou a ficar mais evidente à medida que os dias avançavam. O sexto dia trouxe um calor mais intenso e um movimento diferente na rua. Pessoas de outras partes do bairro passaram a aparecer, atraídas pelos comentários que se espalhavam de boca em boca. Ainda assim, o ambiente permanecia respeitoso, quase cerimonioso. Caramelo acordou com dificuldade naquela manhã. O corpo parecia ainda mais pesado, e levantar exigiu um esforço visível. As patas dianteiras tremiam por alguns segundos antes de se firmarem no chão frio da igreja. Ele caminhou até a caixa, cheirou as laterais, confirmou que tudo permanecia no lugar e voltou lentamente para o tapete. Dona Lúcia chegou mais cedo do que o habitual. Trazia uma sacola com frutas cortadas e um pano úmido. Ajoelhou-se ao lado de Caramelo e passou o pano com cuidado sobre as patas, limpando a poeira acumulada. O contato foi delicado, respeitoso. Caramelo permitiu, fechando os olhos por breves instantes. Esse gesto simples fortaleceu um vínculo que vinha sendo construído desde o primeiro dia. Dona Lúcia não via mais apenas um cachorro de rua. Via alguém que carregava uma responsabilidade maior do que o próprio corpo aguentava. Marta chegou logo depois, trazendo notícias. Comentou que algumas pessoas sugeriam registrar aquelas histórias, talvez organizar uma pequena exposição. A ideia era boa, mas trazia novos desafios. Mais gente significava mais risco. Caramelo, ao ouvir o tom de preocupação, levantou a cabeça imediatamente. A preparação para aquele momento vinha sendo feita aos poucos. As regras estavam claras. Nada poderia acontecer sem respeito ao tempo e aos sinais de Caramelo. Dona Lúcia reforçou isso, com firmeza tranquila. Marta, o que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Concordou. Ao longo da manhã, a igreja recebeu mais visitas do que nos dias anteriores. Algumas pessoas traziam cadeiras, outras flores simples para enfeitar o espaço. O cheiro de flores misturou-se ao de papel antigo e madeira. O ambiente ficou mais acolhedor, mas também mais barulhento. Caramelo começou a demonstrar sinais de cansaço extremo. Alternava longos períodos de descanso com momentos de alerta intenso. O corpo fraco cobrava seu preço. Dona Lúcia percebeu que ele evitava se levantar quando possível, preferindo observar deitado. No meio da tarde, um momento delicado aconteceu. Uma visitante se aproximou da caixa sem esperar o sino. Caramelo tentou se levantar rápido demais. As patas falharam, e ele escorregou, caindo de lado. O som seco do corpo tocando o chão fez o coração de todos parar. Dona Lúcia correu até ele. Ajoelhou-se, falou baixo, passou a mão em seu corpo com cuidado. Caramelo respirava rápido, assustado, mas consciente. Não havia dor grave, apenas exaustão. Esse foi um ponto de virada importante. A consequência foi imediata. As pessoas se afastaram, respeitosas. O barulho cessou. Marta fechou parcialmente a porta da igreja, limitando a entrada naquele dia. A prioridade passou a ser Caramelo. O sino tocou mais tarde, e Dona Lúcia decidiu não abrir a caixa. Não era o momento. O custo daquela pequena vitória coletiva foi aceitar que preservar Caramelo vinha antes de qualquer curiosidade. À noite, o calor diminuiu. O ambiente ficou mais silencioso. Dona Lúcia permaneceu ali por horas, sentada no chão, ao lado de Caramelo. O ventilador fazia um zumbido constante. O cheiro de café já não estava presente, substituído por um aroma suave de chá que alguém trouxe. Caramelo passou a noite inquieto, levantando-se poucas vezes, gemendo baixo ao mudar de posição. Dona Lúcia não foi embora. Marta apareceu mais tarde, trazendo um colchão fino, improvisado, que colocaram ao lado do tapete. O ambiente da igreja mudou novamente. As luzes ficaram mais baixas. As pessoas falaram apenas o necessário. A caixa permaneceu fechada. Ao amanhecer, Caramelo ainda estava deitado, respirando mais tranquilo. O esforço dos dias anteriores cobrara seu preço,
mas agora ele não precisava mais carregar tudo sozinho. A rua, lá fora, acordava devagar. O cheiro de pão voltou a se espalhar. O sol surgiu tímido. Aquela comunidade tinha aprendido algo importante. Cuidar das memórias exigia também cuidar de quem as protegia. O 7º dia amanheceu mais fresco, como se o próprio clima tivesse decidido colaborar. Uma brisa leve atravessava a rua, trazendo cheiro de pão quente e de flores recém-colocadas na entrada da igreja. O bairro despertava com cuidado, quase em silêncio, respeitando o descanso de Caramelo. Ele acordou mais tarde do que o habitual. O corpo ainda doía, mas a respiração estava mais regular. Quando abriu os olhos, viu Dona Lúcia sentada ao seu lado, segurando uma caneca de chá. O olhar dela estava atento, sereno. Não havia pressa. Caramelo tentou se levantar, mas Dona Lúcia falou baixo, pedindo calma. Ele obedeceu. Aquela obediência não vinha de submissão, mas de confiança. Deitou novamente, soltando um suspiro cansado. Marta chegou pouco depois, trazendo boas notícias. Havia conseguido algumas pastas organizadoras e etiquetas simples para catalogar os documentos. Explicou que a ideia não era expor tudo de uma vez, mas cuidar com calma, respeitando o tempo. A motivação dela agora era proteger o que havia descoberto sobre sua própria história. O sino tocou mais tarde naquele dia. O som ecoou pela igreja vazia, suave. Dona Lúcia abriu a caixa com cuidado, retirando apenas alguns papéis para reorganizar. Caramelo observava deitado, atento, mas sem tensão. Aquilo era um avanço importante. Ele confiava o suficiente para descansar enquanto outros cuidavam. Ao longo da manhã, poucas pessoas entraram. As conversas eram baixas, quase sussurradas. O ambiente parecia um refúgio. A luz entrava pelas janelas altas, desenhando sombras no chão de pedra. Caramelo se levantou apenas uma vez, caminhando lentamente até a porta da igreja. Observou a rua por alguns minutos e voltou para o tapete. O movimento foi curto, mas significativo. Ele não precisava mais vigiar cada passo. Dona Lúcia percebeu aquela mudança e sentiu os olhos marejarem. O conflito interno que carregava desde o início começava a se transformar. Ela se sentia útil novamente, necessária. Cuidar de Caramelo e daquelas memórias dava sentido aos dias. No início da tarde, Marta trouxe uma pequena placa escrita à mão, pedindo silêncio e respeito ao espaço. Colocou na entrada da igreja. Aquilo ajudou a manter o ambiente tranquilo. As regras do universo da história estavam claras agora. Tudo tinha seu tempo. Tudo tinha seu sinal. Caramelo sentiu menos estímulos, menos barulho. O corpo respondeu melhor. Dormiu profundamente por quase 1 hora. O peito subia e descia de forma mais calma. Dona Lúcia ficou observando, sentindo uma paz que não sentia havia anos. Quando acordou, Caramelo se levantou com mais firmeza. Caminhou até a caixa, cheirou, deu a volta completa e voltou para o tapete. Era um gesto simples, mas mostrava recuperação gradual. Cada pequeno progresso era conquistado com esforço visível. No fim da tarde, algumas crianças passaram pela porta da igreja, curiosas. Marta conversou com elas do lado de fora, explicando a importância do silêncio. As crianças entenderam. Aquilo também fazia parte da mudança do bairro. Um aprendizado coletivo. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons suaves. O ambiente externo estava mais bonito, mais vivo. As casas pareciam mais cuidadas. As pessoas se cumprimentavam com mais atenção. Dona Lúcia trouxe uma escova e, com movimentos lentos, começou a escovar os pelos de Caramelo. Ele aceitou, relaxando aos poucos. O contato físico, antes evitado, agora era bem-vindo. Era um momento de vulnerabilidade compartilhada. A caixa permaneceu fechada naquela noite. Não havia necessidade de abrir todos os dias. A preservação também era saber quando parar. Quando a noite chegou, Marta trouxe uma pequena lâmpada para iluminar melhor o interior da igreja. Colocou em um canto, criando uma luz aconchegante. O espaço parecia outro. Menos frio. Mais humano. Caramelo deitou novamente, agora com mais conforto. O corpo ainda estava fraco, mas havia sinais claros de melhora. Ele não precisava mais empurrar nada. Não precisava provar nada. Sua missão estava sendo dividida. O bairro, sem perceber,
começava a se organizar em torno dele. Não como um fardo, mas como um símbolo de cuidado, de memória e de união. O 8º dia marcou uma mudança perceptível no ar do bairro. Não havia mais tensão, apenas expectativa tranquila. A rua parecia mais limpa, as fachadas mais cuidadas, como se todos tivessem decidido, mesmo sem combinar, que aquele lugar merecia atenção redobrada. O som do sino ecoou cedo, anunciando mais um dia de encontros silenciosos. Caramelo acordou com o som, levantando a cabeça lentamente. O corpo ainda denunciava fraqueza, mas havia algo novo em seus movimentos. Uma disposição cautelosa, como se ele estivesse reaprendendo a confiar na própria força. Caminhou até a porta da igreja e ficou ali por alguns minutos, observando a rua que agora lhe parecia menos hostil. Dona Lúcia chegou trazendo um cheiro de bolo simples recém-assado. Colocou a forma sobre a mesa improvisada e distribuiu pequenos pedaços para quem estava ali. O gesto simples aqueceu o ambiente. As pessoas se sentaram, conversaram baixo, compartilharam lembranças despertadas pelas cartas. Marta apareceu pouco depois, trazendo uma pasta grande, cuidadosamente organizada. Explicou que havia passado a noite separando os documentos por datas aproximadas. A organização ajudava a contar a história do bairro de forma mais clara. Sua motivação se aprofundava. Não era apenas memória familiar, mas identidade coletiva. O sino tocou novamente, e Dona Lúcia abriu a caixa. Dessa vez, retirou um caderno específico, mais grosso, com a capa gasta. Começou a ler trechos em voz baixa. As palavras descreviam transformações simples, a chegada de novas casas, o surgimento da padaria, festas improvisadas na rua. Caramelo ouviu tudo deitado, atento. Às vezes levantava a cabeça quando o tom de voz mudava. Outras vezes fechava os olhos, como se aquelas histórias também lhe pertencessem de alguma forma. Ao longo da manhã, mais pessoas se aproximaram. Não havia tumulto. A placa de silêncio funcionava. O ambiente mantinha-se acolhedor. O cheiro de papel seco, bolo e café misturava-se no ar. Caramelo se levantou algumas vezes para beber água e comer um pouco de ração. Cada movimento era mais firme. O progresso era lento, mas constante. O custo ainda era visível no cansaço que se seguia a cada esforço. No início da tarde, um acontecimento importante ocorreu. Um senhor mais velho reconheceu a letra dos cadernos. Disse que lembrava da mulher que escrevia aquelas histórias, alguém discreta, observadora, que gostava de sentar na porta de casa para notar o movimento da rua. Aquela revelação deu rosto à memória. A história ganhou humanidade. A consequência foi imediata. As pessoas passaram a falar dela com carinho, conectando episódios narrados nos cadernos com lembranças próprias. O bairro se via refletido naquelas páginas. Caramelo percebeu a mudança no clima. Menos ansiedade, mais acolhimento. Ele caminhou até Dona Lúcia e encostou a cabeça em sua perna. O gesto foi simples, mas cheio de significado. Ela parou o que fazia e passou a mão em sua cabeça, emocionada. No fim da tarde, Marta sugeriu algo novo. Organizar uma pequena exposição fixa na igreja, com algumas fotografias e trechos das cartas, protegidos, para que todos pudessem ver aos poucos. A ideia foi bem recebida, mas com cautela. O cuidado precisava continuar. A preparação para isso já existia. As pastas, as capas, a iluminação. Nada surgia do nada. Tudo era consequência do que vinha sendo construído desde o primeiro dia. Caramelo ouviu as conversas, sentiu o entusiasmo. Não se levantou para vigiar. Permaneceu deitado, tranquilo. Aquilo mostrava que ele começava a confiar plenamente. Quando o sol começou a se pôr, a luz dourada entrou pelas janelas, iluminando as fotografias amareladas. O efeito foi bonito, quase solene. As pessoas ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando. O ambiente externo também refletia mudanças. Crianças brincavam mais longe, respeitando o espaço. Adultos conversavam com mais calma. A rua parecia mais unida. Dona Lúcia sentou-se ao lado de Caramelo, cansada, mas feliz. O conflito interno que a acompanhará por tanto tempo dava lugar a uma sensação de pertencimento. Ela não estava mais sozinha. Nenhum deles estava. Caramelo fechou os olhos, respirando fundo. O corpo ainda frágil descansava em um lugar seguro. A caixa já não precisava ser empurrada.
As histórias estavam sendo cuidadas por muitos. E, pela primeira vez, ele parecia apenas um cachorro descansando, e não um guardião solitário. O 9º dia começou com uma luminosidade suave, quase dourada, que preenchia a rua com uma tranquilidade inesperada. As casas antigas refletiam a luz do sol nascente, e o cheiro de café fresco se misturava ao aroma da terra levemente úmida pelas últimas chuvas. Caramelo despertou cedo, como de costume, e esticou o corpo com cuidado. Cada músculo parecia ainda mais tenso do que o normal, mas havia uma determinação silenciosa em seus movimentos. Ele caminhou lentamente até a caixa, parou, cheirou cada lado e voltou para o tapete próximo da porta da igreja. A missão estava quase concluída, mas cada dia ainda exigia esforço. Dona Lúcia chegou trazendo uma sacola de pano contendo pequenos cadernos novos e lápis coloridos. A ideia era registrar o que cada visitante sentia ao tocar nas memórias contidas na caixa, um complemento às histórias antigas. Ela se ajoelhou ao lado de Caramelo e colocou a sacola no chão. O cachorro inclinou a cabeça, curioso, mas manteve-se alerta. Seu corpo frágil exigia pausas, mas a mente permanecia focada. Marta apareceu pouco depois, trazendo uma câmera antiga. Explicou que queria fotografar a organização do espaço, o cuidado com a caixa e o modo como o Caramelo interagia com todos. A motivação dela era clara. Além de preservar a memória da rua e das famílias, queria eternizar a dedicação do cachorro que havia conquistado a confiança de todos. O entusiasmo de Marta animou o ambiente, mas a sensibilidade de Caramelo exigia paciência. O sino tocou, e Dona Lúcia abriu a caixa com cuidado. Retirou um caderno antigo e começou a ler trechos em voz baixa. Os visitantes escutavam atentos, alguns anotando detalhes em seus próprios cadernos. O cheiro de papel antigo misturado ao café e à madeira da igreja criava uma sensação acolhedora, quase mágica. Caramelo observava tudo deitado, apenas levantando a cabeça quando um som diferente surgia. As visitas eram respeitosas, silenciosas, e o cachorro parecia aceitar a presença de todos. Cada gesto humano era medido, e ele reagia de acordo com a energia ao redor. A paciência se tornava visível naqueles pequenos momentos. Durante a manhã, uma visitante mais idosa trouxe uma fotografia de sua juventude. Reconheceu uma das crianças nas páginas da caixa. As conversas entre memória e realidade começaram a se intensificar, tecendo uma teia emocional entre passado e presente. Caramelo farejava o ar, atento, percebendo a conexão silenciosa que se formava entre as pessoas e os objetos guardados. No início da tarde, ocorreu uma pequena reviravolta. Um grupo de crianças, curiosas, aproximou-se sem perceber o sino tocando. Caramelo levantou-se abruptamente, emitindo um leve rosnado. Não era agressivo, mas firme o suficiente para sinalizar que o espaço precisava ser respeitado. As crianças recuaram, olhando para Marta, que rapidamente interveio e explicou a importância do respeito às regras. A tensão durou apenas alguns minutos, mas serviu para reforçar a autoridade silenciosa de Caramelo. A consequência foi clara. Todos entenderam que o respeito era essencial, e a caixa passou a ser ainda mais valorizada. Mais tarde, Dona Lúcia e Marta organizaram uma pequena mesa para que os visitantes pudessem escrever memórias ou pequenas histórias inspiradas nos cadernos. O cheiro de papel novo, misturado ao antigo, proporcionava uma experiência sensorial única. Caramelo circulava pelo ambiente, observando, mas sem se afastar do tapete. Cada passo era medido, cada respiração tranquila. A interação gradual com as pessoas mostrava que ele já não via o espaço apenas como missão individual, mas como comunidade. No fim da tarde, o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e rosa. A luz que entrava pelas janelas iluminava a caixa de maneira quase teatral. Caramelo se deitou ao lado dela, finalmente permitindo-se um descanso mais prolongado. O cansaço era evidente, mas havia satisfação silenciosa. Cada pequeno avanço havia sido conquistado com esforço. Dona Lúcia sentou-se ao lado do cachorro, passando a mão lentamente em seus pelos ásperos. Ele inclinou a cabeça, encostando-se levemente. O gesto transmitia confiança e reconhecimento. Marta observava, emocionada, percebendo que a dedicação do cachorro tinha transformado aquele espaço em algo maior do que memórias. Era um elo entre passado e presente, fortalecido pelo cuidado e paciência de todos. Quando a noite chegou, a rua estava silenciosa, mas diferente. As casas refletiam a luz da lua, e o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar. Caramelo permaneceu deitado,
próximo à caixa. O esforço acumulado começava a dar resultados, e o cachorro finalmente podia sentir a recompensa da missão que havia aceitado. O bairro, agora, parecia reconhecer não apenas o valor das memórias guardadas, mas também a importância de cuidar de quem as protegia. Naquela noite, o silêncio dentro da igreja não era vazio. Era cheio de gratidão, respeito e emoção compartilhada. Caramelo, ainda frágil, descansava com a sensação de dever cumprido. A comunidade, que antes observava à distância, agora participava, entendendo que a preservação das histórias exigia esforço coletivo. Cada gesto de cuidado, cada palavra respeitosa, cada olhar atento contribuía para que aquele espaço se tornasse um lar de memórias. O 10º dia amanheceu como se o bairro inteiro tivesse esperado por ele. O céu estava limpo, com nuvens leves que se moviam preguiçosamente, e o sol filtrava-se pelas árvores, espalhando sombras suaves pelas calçadas. Caramelo despertou cedo, sentindo uma energia diferente. O corpo ainda carregava marcas do esforço, mas havia algo no ar que fazia seu passo parecer mais firme, mais confiante. Caminhou até a caixa e a cheirou com atenção, depois deitou-se novamente, como se estivesse pronto para um dia especial. Dona Lúcia chegou pouco depois, trazendo uma toalha limpa e uma pequena cesta de frutas frescas. Sorriu ao ver Caramelo, notando o brilho diferente em seus olhos. Sentou-se no chão, ao lado dele, e começou a limpar a poeira do tapete improvisado. Cada gesto era feito com calma, com carinho, transmitindo segurança. Caramelo inclinou a cabeça, permitindo-se o toque com mais conforto do que nunca. Marta apareceu em seguida, trazendo uma pasta contendo as fotos e cadernos reorganizados. Mas, além disso, trouxe uma pequena moldura com a fotografia da menina antiga que aparecia nas cartas e memórias. Sua ideia era expor aquela imagem de maneira simbólica, como um tributo a todas as histórias guardadas. A motivação era clara, não apenas preservar a memória do bairro, mas celebrar a conexão entre as pessoas e suas próprias raízes. O sino tocou de forma especial naquele dia, longo e grave, ecoando por toda a rua. Dona Lúcia abriu a caixa com cuidado, retirando algumas fotos e documentos que seriam exibidos pela primeira vez. Caramelo observava deitado, mas com atenção redobrada. Cada gesto era celebrado silenciosamente em sua mente. Ele sabia que aquele era um momento de conquista, fruto de dias de esforço e dedicação. Durante a manhã, os primeiros visitantes chegaram. Mas desta vez, não eram apenas curiosos. Eram pessoas que haviam participado da história do bairro, familiares de antigos moradores, vizinhos que lembravam das festas e encontros narrados nas cartas. Havia risadas, pequenas lágrimas de emoção, lembranças compartilhadas. O cheiro de papel antigo, café fresco e flores criou um ambiente acolhedor e reconfortante. Caramelo se levantou algumas vezes para observar os visitantes, mas sem demonstrar ansiedade. Ele já não precisava provar nada, apenas cumprir sua missão com dignidade. As crianças, agora instruídas, aproximaram-se devagar e admiraram a caixa e as fotografias com respeito. O cachorro inclinou a cabeça, como se aprovasse cada gesto de cuidado. No início da tarde, Marta organizou a pequena exposição na igreja. As fotografias, os cadernos e as cartas foram cuidadosamente distribuídos em mesas e molduras. Dona Lúcia preparou um canto especial com almofadas para que os visitantes pudessem se sentar e ler trechos dos documentos. O ambiente, que antes parecia frio e silencioso, agora transbordava calor humano e história viva. Caramelo se deitou no tapete próximo à caixa, observando cada movimento com serenidade. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu quando uma senhora mais velha se aproximou da caixa e, com mãos trêmulas, tocou as cartas. Ela começou a contar histórias que se conectavam com os documentos, lembranças que só poderiam existir graças à paciência e dedicação de Caramelo. Todos ouviram em silêncio, e o cachorro, deitado, parecia compreender cada palavra, cada emoção que preenchia o espaço. O final da tarde trouxe um sol dourado que iluminava toda a igreja. Caramelo levantou-se, caminhou lentamente até a porta e observou a rua, que agora parecia pulsar com vida própria. Pessoas conversavam, crianças brincavam com cuidado, vizinhos se cumprimentavam. Havia uma sensação de comunidade, de pertencimento, resultado direto da dedicação silenciosa do cachorro. Dona Lúcia sentou-se ao lado de Caramelo, passando a mão devagar pelos seus pelos. Ele inclinou a cabeça, encostando-se levemente, demonstrando confiança plena. Marta aproximou-se, acariciando Caramelo também.
O cachorro recebeu o carinho com gratidão silenciosa, finalmente permitindo-se relaxar completamente. Quando a noite caiu, a luz suave das lâmpadas da igreja criou um ambiente acolhedor e quase mágico. A caixa permaneceu fechada, mas segura, cercada por aqueles que agora compreendiam seu valor. Caramelo deitou-se próximo dela, respirando calmamente. Não havia mais tensão, apenas satisfação. Cada esforço, cada passo cansado, cada vigilância constante haviam valido a pena. O bairro, silenciosamente, celebrava. Cada história preservada, cada memória resgatada, cada gesto de cuidado e paciência se transformará em uma vitória coletiva. Caramelo, exausto, mas feliz, dormiu com a sensação de dever cumprido. Ele não era mais apenas um cachorro de rua. Tornará-se guardião das memórias. Símbolo de dedicação e amor silencioso, reconhecido e amado por todos ao redor. A história terminava não apenas com a proteção das memórias, mas com o fortalecimento da comunidade. O esforço compartilhado criou vínculos, respeito e carinho. Caramelo, com seu corpo frágil, mostrou que determinação, paciência e amor podem transformar vidas, inclusive a dele próprio. O cachorro que empurrava uma caixa pela rua agora descansava em um lugar de honra, cercado por pessoas que aprendiam, dia após dia, a valorizar o passado e a cuidar uns dos outros. Fim. Você chegou até aqui? Então comente sabedoria, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.